Boa noite, docente, boa noite, colegas. Eu sou estudante do SCTEM, eh, sou estudante do SCTEM, licenciada, ou seja, fazendo a licenciatura de Contabilidade e Auditoria. Meu nome é Micaela Manecas Gomes. Meu nome é Micaela Manecas Gomes, aluna da turma B. Apresento aqui a disciplina, ou seja, a norma 27, curso de empréstimos obtidos na cadeira de contabilidade financeira, na qual é ministrada pelo mestre Abílio Mochanga. O meu trabalho contém os seguintes tópicos: o objetivo da norma, desta norma, neste caso, vamos ver aqui definições importantes, vamos ver também ativo elegível, o que é exatamente o custo de empréstimo obtido, vamos ver o início de capitalização, vamos ver a seção de capitalização. Teremos aqui também as dúvidas frequentes ou perguntas frequentes, como também teremos exercícios práticos. O meu trabalho, ou seja, o objetivo da NCRF 28, o objetivo da NCRF 27, me desculpem, custo de empréstimo, obtido, é de estabelecer os princípios para o reconhecimento dos custos associados dos empréstimos obtidos por uma entidade. Ou seja, o objetivo é definir o tratamento contabilístico dos custos dos empréstimos. Estamos a falar de juros e outros custos relacionados com financiamentos, para que as demonstrações financeiras mostrem quanto desses custos devem ser reconhecidos como gastos do período e quantos desses custos devem ser capitalizados como a parte de custo de um ativo qualificável, ou seja, ativo que demora tempo para estar pronto para uso ou venda. Em regra geral, ou seja, o objetivo principal, né, é que os custos dos empréstimos eles sejam iguais aos gastos do período, ou seja, vão para os resultados, com a exceção se houver diretamente a aquisição, ou seja, a construção ou produção de um ativo qualificável, devem ser capitalizados e integrados no custo do ativo. Eu falei muito aqui sobre um ativo qualificável. Um ativo qualificável, vou dar um exemplo, por exemplo, construção de um edifício, fábrica ou projeto que leva 6 anos ou 6 meses a ficar pronto. Sim. Temos aqui a definição de custo de empréstimos obtidos. Custos de empréstimos obtidos são os custos de juros, encargos e outros incorridos por uma entidade relativos aos pedidos de empréstimos de fundo, ou seja, custos de empréstimos obtidos são os encargos, né, com juros que são atribuíveis a uma obtenção de empréstimos ou financiamentos que geralmente podem ocorrer, ou seja, que a entidade incorre, né? Incluindo juros sobre empréstimos e financiamentos, incluindo os descontos, prêmios e encargos similares relacionados com a obtenção de empréstimo, incluindo os custos de transação, ou seja, taxas de abertura, comissões bancárias, ou seja, custo de empréstimos é quase a mesma coisa que gastos financeiros que uma entidade incorre pelo uso de capital
Ou seja, em pequenas palavras assim, custos de empréstimos obtidos são todos os custos financeiros que a empresa paga por empréstimos e que podem ou como não podem fazer parte do custo de um ativo, dependendo exatamente daquilo que é a sua finalidade. Ativo elegível. Ativo elegível é um ativo que leva um tempo, né? Necessariamente um tempo para um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou se for para a venda. Ou seja, é um ativo que requer um período substancial de tempo para ficar pronto para uso ou venda. Temos exemplo, terrenos com construção em curso, edifícios em construção, grandes máquinas ou equipamentos sendo produzidos. Temos também um exemplo de projetos de desenvolvimento de software. No entanto, o período substancial de tempo que nós falamos, quer dizer que o ativo só se torna utilizável ou vendável, ou seja, podemos utilizar ou vender depois de um tempo significativo. Se o ativo estiver pronto imediatamente, ele não vai ser elegível mais para capitalizar, ou seja, não vai ser elegível para a capitalização dos custos de empréstimos, mas terá a capitalização dos custos de empréstimos para os ativos elegíveis, os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis para que podem ser integrados no custo do ativo, ou seja, para ativos não elegíveis, os custos de empréstimos são reconhecidos como gasto no período. Ou seja, tenho aqui um exemplo prático, né? Temos uma construção, né, de uma estrada e faz-se um empréstimo de 1 milhão de meticais com juros de 50 mil meticais. No entanto, durante a construção, né, desta estrada ou desta ponte, no entanto, a fábrica leva 2 anos a ficar pronta. Então, esse tempo em que a fábrica vai levar 2 anos para ficar pronta, não a fábrica, a construção, me desculpe, a construção de estrada ou a construção de um edifício é o ativo elegível. E, ao mesmo tempo, são juros que podem ser capitalizados aonde? Naquele custo da construção da estrada ou na construção do edifício. Então, quando nós compramos um material de escritório e esse material vai ser pago a crédito, o material está pronto para uso automaticamente, né? Vamos comprar, por exemplo, vamos comprar porque não tenho um exemplo em mente, né? Tipo daquilo que nós podemos comprar, mas se nós compramos um material que já está pronto, uma pá, por exemplo, uma escavadora, sei lá, o ativo já não é elegível, ele já não é elegível, porque os juros vão diretamente para o resultado do período. No entanto, custo de empréstimos obtidos. Segundo a NCRF 27, os custos de empréstimos obtidos, eles incluem juros sobre empréstimos descobertos, bancários, obrigações e outros instrumentos de dívida. Incluem também encargos financeiros relacionados com contratos de leasing financeiro, segundo a NCRF 17. Incluem a amortização de descontos ou prêmios associados a empréstimos, incluem a amortização de custos acessórios incorridos na obtenção de financiamento, ou seja, temos exemplo de comissão bancária, honorários legais, taxas de abertura de crédito. Ou seja, são todos custos financeiros incorridos pela empresa pelo uso de empréstimos ou de financiamentos, né? Então, como é que nós podemos início de capitalização vamos passar agora para o início de capitalização da NCRF 27. Para nós capitalizarmos
os ativos, neste caso, dos empréstimos, ela primeiro devem existir gastos com o ativo em causa, ou seja, a aquisição de terrenos, pagamento a fornecedores, construção da estrada, do edifício e também, ou seja, a capitalização dos custos de empréstimos, ela vai começar simultaneamente em três condições. E são essas três condições que eu coloquei aqui. Gastos com ativo em causa, ou seja, despesas com ativo que estão a ser incorridas. Por exemplo, compra de materiais, contratação de mão de obra ou serviços diretamente relacionados com a construção ou a produção de um ativo. Também empréstimos que estão a ser incorridos, ou seja, estão a ser incorridos os custos de empréstimos, juros de financiamento, ou seja, existem custos financeiros relacionados com financiamento para o ativo. Também o terceiro ponto é a atividade para preparar o ativo está em andamento. As atividades necessárias para preparar o ativo está em curso, né? Tá, a empresa está efetivamente a desenvolver, né? Enganamos uma empresa a desenvolver, construir ou está a produzir ativo. Não apenas a planear ou a adquirir terrenos, mas sim está a produzir. No entanto, não se capitaliza custos de empréstimos antes de o ativo começar a ser construído ou produzido. Extrema atenção. Eles só vão ser capitalizados se eles já estiverem a ser construídos ou se eles já estiverem a ser produzidos. E durante os períodos em que o ativo não está em construção ou não há despesas relevantes, não há capitalização aí. Não vai ter capitalização. Não temos como contar, não temos como incluir aqueles custos ali. Não temos como, porque aquilo ainda não tem um fim. Não tem um fim. Tá. Os juros vão para o resultado, automaticamente não vão ser não vão ser levados para o gasto. Tá. A capitalização em ativos elegíveis, ela quando os empréstimos são obtidos para financiar a aquisição ou construção ou a produção de ativos qualificáveis, os custos de empréstimos podem ser capitalizados como uma parte do custo do ativo. Ou seja, também tem o reconhecimento como gasto, né? E que quando os empréstimos não se destinam a ativos qualificáveis, que são aqueles ativos que não levam muito tempo, os custos de empréstimo são reconhecidos imediatamente como uma despesa do período. Por exemplo, vamos fazer um empréstimo, faremos um empréstimo, né, obtido para uma construção de uma casa. E essa casa tem uns juros, né? Ou seja, para a construção vamos pedir uns juros de 50 mil meticais e automaticamente já será capitalizado no custo da fábrica, que será um ativo elegível. Mas o empréstimo obtido para pagar salários ou comprar material de escritório, ou seja, ou comprar material daquela casa, serão juros de 2.000 neste caso. E já não vão pertencer, eles vão pertencer vão ser reconhecidos como despesa no resultado do período. Vão ser reconhecidos como coisa no resultado do período. No entanto, temos a suspensão de capitalização. Suspensão de capitalização. Aqui na suspensão de capitalização dos custos de empréstimos obtidos, ela vai ocorrer quando houver uma interrupção temporária e uma interrupção significativa das atividades de construção ou de desenvolvimento do ativo qualificável, ou seja, ela deve ser somente suspensa em situações em que a atividade de preparação do ativo está temporariamente interrompida ou é temporariamente interrompida, ou seja, quando ocorrem durante períodos em que não se realizam atividades significativas para preparar o ativo para uso ou venda. Por exemplo, construção de uma fábrica que está parada por falta de materiais. Aí não tem como, temos que suspender a capitalização. Temos um outro exemplo. Pausa temporária na construção de um edifício por razões climáticas,
né? A temperatura está a fazer muito frio, ou tem um vento, aí, ou administrativa, aí teremos que suspender a capitalização. Ou seja, não devemos capitalizar juros durante a suspensão. Os custos de empréstimos durante esse período devem ser reconhecidos como gasto no resultado do período. E retomamos a capitalização quando a atividade recomeçar, ou seja, quando ela estiver a ser produzida ou quando ela já estiver a ser construída. Assim que retomam os trabalhos de construção ou a produção. No entanto, vamos lá para um exemplo prático. Vamos para uma construção de uma escola. Março a maio, a construção está em andamento. Vamos supor que tudo está a correr bem. Aí teremos o quê? Teremos juros capitalizados. Em junho, as obras pararam por falta de materiais, já não temos cimento, já não temos areia. Então, aí os juros já não podem ser capitalizados, mas sim vão para o resultado, vão ser capitalizados vão ser reconhecidos como gastos. Em julho, as obras retomaram. Então, os juros novamente vão ser o quê? Vão ser capitalizados. Então, é assim como funciona. Então, temos aqui a cessação de capitalização. A cessação de capitalização dos custos de empréstimos ocorre quando a entidade conclui substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo qualificável para o uso pretendido ou para a venda. Ou seja, a capitalização dos custos de empréstimos termina quando o ativo está substancialmente pronto para uso ou venda. Ou seja, o ativo já atingiu um estado necessário para operar de forma pretendida pela administração ou pela entidade. Ou seja, a produção ou a construção do ativo já está especialmente terminada, concluída, mesmo que restem pequenos ajustes ou testes finais. Ou seja, depois da cessação de capitalização, qualquer custo de empréstimo subsequente deve ser reconhecido como despesa do período, mas não podemos adicionar mais custos ao custo do ativo, mesmo que a obra continue em menor escala. Vamos a um exemplo básico. Estamos numa construção de uma escola e janeiro a dezembro a construção está em andamento. Vemos várias máquinas ali, várias pessoas e tal. Daí os juros podem ser capitalizados. Mas em janeiro do ano seguinte, né? Do ano, por exemplo, 2025, 26, a fábrica pronta para o uso, ou seja, a escola já está pronta para uso, né? Para os alunos gostarem dela. Então aí a capitalização já termina. Então, juros de empréstimos pagos depois deste período são reconhecidos como despesa no resultado do período. Então, temos aqui perguntas frequentes. Quando é que deve suspender-se a capitalização? A capitalização deve suspender-se durante períodos em que o desenvolvimento do ativo está suspenso, ou seja, por exemplo, uma obra parada sem um ativo justificável. Então é aquilo que estamos a falar aqui. Pararam porque talvez os trabalhadores já não querem. E não é algo justificável. Então, tem a segunda pergunta que diz o seguinte: como se trata um empréstimo específico versus um empréstimo geral? Empréstimo específico capitaliza-se o custo real dos juros desse financiamento, deduzido de rendimentos temporários de aplicação. Enquanto que o empréstimo geral já é aplicado já uma taxa média ponderada dos custos de financiamento aos dispêndios com o ativo. Vamos para a segunda pergunta. E se a empresa a terceira pergunta, me desculpa. E se a empresa contrair o empréstimo, mas ainda não aplicou o dinheiro? Enquanto o capital está aplicado temporariamente, por exemplo, em depósitos a prazo, os rendimentos obtidos devem ser reduzidos dos custos de empréstimos capitalizados. Devem ser deduzidos, me desculpem, os custos de empréstimos capitalizados. Não tem como. Vamos para a quarta pergunta. Se o projeto for interrompido
permanentemente, o que acontece aos custos de empréstimos capitalizados? Eles deixam de ser capitalizados imediatamente, porque se o projeto não for retomado, os custos já capitalizados podem ter de ser testados por imparidade. Então, é o que não pode acontecer. Se o projeto for interrompido permanentemente, temos que eles devem ser capitalizados imediatamente, não tem como. Vamos para outra questão. É obrigatório capitalizar ou a entidade pode optar por reconhecer sempre como gasto? Na NCRF 27, é obrigatório capitalizar para ativos elegíveis, né? Reconhecer tudo como gasto. Sim, só era permitido fazer isso aí antes, né? Antigamente. Qual é a diferença entre ativos atribuíveis e outros ativos financeiros e outros custos financeiros? Bom, diretamente atribuíveis, os custos diretamente atribuíveis só vão existir porque o ativo está a ser construído. Exemplo, estamos a falar de juros do empréstimo específico para uma obra e esses capitalizam-se, assim, enquanto que estamos a dizer que os custos diretamente atribuíveis, eles só vão existir porque o ativo está a ser construído, enquanto que os custos financeiros, eles não estão relacionados com ativos elegíveis, mas sim eles reconhecem-se como gasto. Temos aqui um exercício prático que diz o seguinte: uma empresa têxtil adquiriu 60 teares por 50 mil meticais no dia 7 de 9 de 2025. No dia 15 de 9 de 2020, não, no dia 15 de 9 de 2025, é o correto, desculpem, os teares estavam já a elaborar. A empresa contratou um financiamento específico para a aquisição dos teares, tendo suportado juros relativos ao primeiro semestre de 100 mil meticais no segundo semestre de 2021. Proceda à contabilização dos encargos financeiros de acordo com a NCLF 27. Muito bem. Para a resolução deste exercício, ou seja, neste caso, os teares não são ativos elegíveis, uma vez que não requerem um período substancial de tempo para eles ficarem prontos para serem vendidos ou para sua utilização. Assim, a empresa terá de contabilizar os custos de empréstimos obtidos como gastos do período, que é aquilo que nós temos vendo neste vídeo. Temos aqui um caso prático que diz o seguinte: a Sidex Limitada está a construir uma nova fábrica, tendo a construção sido iniciada a 1 de setembro de 2018. Resumem-se abaixo os custos de construção. Em setembro de 2018, um custo de 100 mil meticais. Em outubro de 2018, um custo de 250 mil meticais. Em novembro de 2018, é um custo de 250 mil meticais. Em dezembro de 2018, 250 mil meticais. Número 1. Presume-se que os custos foram incorridos no início de cada mês. Vamos lá ver isso. Continuação. A construção da fábrica foi assegurada por um financiamento específico no valor de 1 milhão de meticais, o qual foi recebido em 1 de setembro de 2018. Este financiamento venceu juros à taxa de 12% até de 1 de novembro de 2018 e a de 13% após essa data. O montante disponível é aplicado numa aplicação de tesouraria que é remunerada a uma taxa de 5%. Indica o tratamento contabilístico a ser dispensado aos custos dos empréstimos obtidos de acordo com a NCRF 27. Bem, vamos agora para a resolução. É necessário sabermos aqui que a NCRF 27 requer a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos incorridos com ativos elegíveis, o que é o caso que nós estamos aqui a ver. Uma vez que estamos perante uma fábrica em construção, os custos de juros com o empréstimo específico
podem assim ser calculados. Temos aqui no mês, temos aqui uma tabela com o mês de setembro num valor de 1 milhão de meticais no empréstimo. Também temos o mês de outubro num valor de 1 milhão de meticais com 12% de taxa de juro. O mês de novembro com 1 milhão de meticais com a taxa de 13%. Dezembro com 1 milhão com a taxa de 13%. Colocamos esses valores porque lá no iniciado do exercício vem de forma clara a posição a indicação desses valores. Então, aqui depois para nós sabermos os valores dos juros, nós vamos aqui fazer 1 milhão por 12%, que vai nos dar 120 mil. Então, fazemos a mesma coisa para o mês de outubro, que vai nos dar 120 mil. Fazemos a mesma coisa para o mês de novembro, que será 1 milhão vezes 13%, e vai nos dar 130 mil. Fazemos a mesma coisa para o mês de dezembro. Então, o total disso vai nos dar... coloquei aqui, só que dá-nos... No total são 500 mil, valor de juros. No entanto, a entidade efetuou aplicações financeiras dos excedentes temporários da tesouraria decorrentes deste financiamento específico, as quais geram um rendimento de juros de 105 mil meticais e serão assim calculados. Coloquei uma tabela novamente. Um empréstimo de 1 milhão de meticais com um custo de produção de 100 mil meticais, e coloquei também a aplicação financeira de 900 mil meticais e a taxa de juros de 5%. E teremos um rendimento de juros de 45 mil meticais. Acontece mesmo para o mês de outubro, de 250 mil meticais, aqui na aplicação financeira de 650 mil meticais, e em seguida a taxa de juros será de 5% para todos neste caso. Sim. E também para o mês de outubro, 250 mil meticais com aplicação financeira de 400 mil. E o mês de novembro, 1 milhão 250 com a taxa. Então, os rendimentos disponíveis serão a aplicação financeira vezes a taxa de juros, que encontraremos os rendimentos dos juros, né? Encontramos 45 mil, 32.500, 20 mil. Então, somamos tudo isso e nos dá 105 mil. Então, está correto aquela afirmação. Continuando, os juros capitalizados correspondem à diferença entre os juros suportados e os juros obtidos pelo que a capitalização será de 395 mil meticais. O lançamento a efetuar em 31 de dezembro de 2018 será o seguinte, assumindo que os juros suportados estão já contabilizados na 69111, que são os juros suportados. Então, temos aqui 3.4 investimentos em curso, 342 ativos tangíveis, num valor de 395 mil, em contrapartida com a 69, que são perdas e ganhos financeiros, 6911, empréstimos bancários, com o valor de 395 mil meticais, pelo custo de juros. Temos aqui o caso prático número 2, que diz o seguinte: a empresa Construmoças Limitada esteve em 1 de março de 2023 obteve em 1 de março de 2023 um empréstimo bancário de 10 mil meticais com taxa de juros anual de 12% para finalizar a construção de um armazém, considerando um ativo que se qualifica. A construção iniciou-se em março e terminou em dezembro de 2023. A empresa manteve os fundos num depósito a prazo, gerando 150 mil meticais de rendimento de juros. Utiliza o modelo de capitalização dos custos de empréstimos conforme a NCRF 27. Requisitos.
Número um, calcule os custos totais do período. Número 2, calcule o custo de empréstimo capitalizável. Número 3, registre contabilisticamente o custo capitalizável. Para o requisito número um, temos que calcular os juros totais. Então, de março a dezembro, é mesmo, são 10 meses. No entanto, vamos fazer os juros que serão igual a 10.000, aqui 10.000 vezes os 12%. Vezes 10 dividido por 12, que vai nos dar 1 milhão de meticais. Então, o segundo requisito diz para calcularmos o custo capitalizável. E o custo capitalizável será juro total menos rendimentos, que vai nos dar o valor de 850 mil meticais. Então, já aqui teremos a continuação no requisito número 3, que diz o seguinte: lançamento contabilístico. Então aqui vamos debitar ativo em construção, ou seja, vamos debitar armazém no valor de 250 mil meticais, como também vamos creditar os juros a pagar, ou seja, o caixa, no valor de 850 mil. Então, também vamos fazer o último requisito, que é para calcular o valor total do armazém no final. E supondo os custos de construção direta são 9 milhões, então aqui vamos dizer o seguinte: o valor final do ativo será igual a 9 milhões mais 850 mil, então dá 9 milhões 850 mil meticais. Muito obrigada pela atenção dispensada.